Estamos no terceiro parágrafo, tá, irmãos? Continuando aqui, lembrando que eu falei sobre as divisões da lei, correto? Os irmãos lembram as 3 divisões da lei? Civil? Hã? Lei positiva, lei natural e a lei moral, tá? A lei natural, ela contém algum aspecto da moral? Sim, né? Porque naturalmente Deus imprimiu em todos os seres humanos a sua lei, tá? Romanos capítulo 2. Estão lembrados disso? Porém, a lei natural também está toda a lei da natureza, né? A gravidade, né? O próprio sistema da natureza, são leis naturais, né? Que o próprio Deus instituiu, tá bom? Porém, no caráter moral, digamos que o caráter moral de Deus, as suas leis morais, elas se expandem para determinadas outras áreas, ou determinadas outras leis. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O terceiro parágrafo, ele vai falar de mais um aspecto da lei. As leis cerimoniais, tá bom? Então diz o parágrafo, você pode acompanhar aí na sua confissão de fé, que agora tem uma bonita lá, vocês viram? Eu mandei no grupo lá, né? Capa de luxo, né? Tá vendo? A nossa confissão está ganhando corpo no território nacional, tá, irmãos? Tá? Tem mais igrejas batistas reformadas aí estudando realmente essas doutrinas. Que Deus conceda a graça, né, para essas igrejas crescerem, tá bom? E nós estamos aqui devagarzinho, chegamos lá, né? Vamos estudando de pouquinho em pouquinho, tá? E vamos ler aqui o terceiro parágrafo. Então acompanhe aí na sua confissão. Além desta lei, comumente chamada de moral, então a lei moral, além dessa, Deus se agradou em dar ao povo de Israel leis cerimoniais, tá? Contendo diversas ordenanças típicas. Em parte, guarde esse em parte, porque ele tem um significado aqui, de adoração, prefigurando Cristo, suas graças, ações, sofrimentos e benefícios. E, em parte, mantendo várias instruções de deveres morais. Todas as leis cerimoniais, olha só, todas as leis cerimoniais, sendo impostas apenas até o tempo de reformação, são por Jesus Cristo, o verdadeiro Messias e único legislador, que foi dotado com o poder da parte do Pai para este fim. Qual fim? Reformação. Cumpridas e revogadas. Em quem? No Messias verdadeiro, em Jesus Cristo. Tá? Então, basicamente, ele está falando que além das leis morais, Deus também nos deu leis cerimoniais. Tá? Essas leis foram revogadas por Cristo, cumpridas em Cristo. Porém, elas contêm um caráter moral também, dentro delas. Por isso, em parte, veja, em parte de adoração. Tudo que eu penso que envolve adoração, o que é adoração? É o povo vindo até Deus para buscá-lo, correto? Lembra da palavra lá na IBD da manhã, nos primeiros módulos, né? A igreja se reúne para adorar a Deus. Como que eu vou adorar a Deus, que é nosso Deus é um ato puro. E quando eu falo que Deus é ato puro, ele é um ser totalmente moral. Como que eu vou me aproximar deste Deus numa tentativa de adoração sem conter aspectos morais envolvidos? Então, leis cerimoniais, que está para cerimônias, cultos a Deus, envolve em certo aspecto moralidade? Com certeza. Porque o nosso Deus é um Deus moral. Tá? Então é basicamente isso que o terceiro parágrafo ele vai abordar, né? As leis cerimoniais e esse aspecto moral da lei cerimonial, tá? Aqui um pequeno desenho, né? A divisão tríplice da lei, tá? Então, como já vimos, moral, tá? Judicial e cerimonial, tá? Então, digamos que é uma segunda divisão que nós temos da lei, tá? Moral, aí tem as tábuas ali, né, para vocês lembrarem, porque as tábuas é o quê? O que foi ensinado? Os
10 mandamentos, mas o que elas são? Qual é a definição? Um resumo, tá, do caráter moral de Deus. Tá? Da lei moral que ele imprimiu nos homens. Lembra lá do período entre Adão e Moisés? Tinha pecado? E só existe pecado onde existe lei. Então a lei estava em vigor? Sim. Estão lembrados que nós estudamos aqui semana passada? Então as duas tábuas aqui, né? A judicial, uma espada, né? E a cerimonial lá com o cordeirinho, né? O novilho, né? Que era sacrificado. Então, em cima dessas 3 leis, 3 tipos, né? A divisão tríplice, nós vamos estudar aqui um pouco. Então vamos lá. Divisão tríplice da lei. A confissão continua nos 3 parágrafos seguintes, dizendo sobre leis morais, cerimoniais e judiciais, tá? Então, se eu perguntar na provinha lá qual é a divisão tríplice da lei, eu estou falando disso aqui, tá? Tá? Lei moral, lei cerimonial e lei judicial, tá bom? Vou perguntar das outras 3 lá, mas vai ser num tipo de pergunta diferente, então não se confundam, tá bom? Basicamente, a divisão tripla da lei salienta a superioridade da lei moral, contida no Decálogo, acima das cerimoniais e judiciais / civis, que foram revogadas e cumpridas pela vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Acreditamos que a Bíblia nos dá tal divisão para entender a validade permanente da lei moral e a revogação das leis cerimoniais e judiciais, ou seja, leis positivas. Qual é o caráter da lei positiva? O que define uma lei positiva? Pode sim ou não ser revogada, tá? É uma ordem direta de Deus, né? É uma ordem revelada de Deus, só que ela pode ser revogada ou não. Quando eu falo de leis judiciais / civis, cadê onde eu coloquei / civil aqui? Aqui. E cerimoniais, eu estou falando de leis positivas, tá bom? Que podem ou não ser revogadas. E nós sabemos que as leis cerimoniais, judiciais, elas foram revogadas, como o próprio parágrafo disse, em Jesus Cristo. Tá? Então lembrem desse aspecto da lei positiva. Sempre que você estiver lendo o Antigo Testamento, principalmente o Antigo Testamento, tá? Você precisa ter esses óculos, tá? De bater o olho naquele tipo de ordenança que Deus está dizendo e saber classificar aquela lei. Isso aqui é uma lei positiva, ou seja, ela pode ser abrogada, ela foi revogada em Cristo ou não? Ela tem qual aspecto? De culto? Por exemplo, o dia do sabate. Quando você olha para a ordenança do 4º mandamento, para um judeu, tinha o dia específico. Quando você olha para essa lei, para essa ordenança, quais tipos de classificações você encontra nela? Tem um caráter cerimonial? Envolve adoração? Culto? Sim. Envolve moral, o caráter moral? Em algum aspecto ela foi revogada, cumprida? Em qual? O aspecto cerimonial dela. O dia específico, o sábado. Esse foi cumprido em Cristo. Então por que domingo agora? Porque se Cristo é quem cumpriu toda essa lei, nós olhamos para Cristo. E a sua ressurreição ocorreu no domingo. E a tradição cristã, então envolve também uma tradição cristã, da igreja primitiva bíblica, em se reunir no primeiro dia da semana. Então nós seguimos isso. Porque nós olhamos para o caráter moral desta lei. E esse não passa. Esse permanece, tá? Então, sempre que ler o Antigo Testamento, coloque o seu óculos, né, da divisão tríplice da lei, tá? E identifique. A confissão afirma que Deus se agradou em dar ao povo de Israel leis cerimoniais contendo diversas ordenanças típicas. O que é uma ordenança típica, irmãos? Estamos falando bastante aqui nos cultos de quarta-feira sobre sombras e tipos, correto? Quando eu falo de uma ordenança típica, é que ela está apontando para alguma coisa. A serventia dela, então, é uma prefiguração de algo, tá? E o autor de Hebreus, ele faz isso muito bem, né?
Ele fala claramente para que tinha o sangue no sacrifício. Outro dia minha mãe me perguntou, né? Porque minha mãe ela é vegetariana. Ela falou, por que Deus sacrificou tantos animais? Por que ele queria sangue dos animais? Aí vai eu explicar para minha mãe, que não conhece nem o plano, né, de salvação direito, por que Deus quis os animais. Expliquei, se entendeu lá, não sei, né? Provavelmente não, né? Mas ela me perguntou. Porque muitas pessoas não conseguem discernir e separar no Antigo Testamento para que servia aquelas coisas. Por isso que os dispensacionalistas vão enxergar como uma dispensação que não existe mais. E os dispensacionalistas eles colocam até o caráter moral da lei na lata do lixo. Tá bom? Até o caráter moral da lei. Não, é lei, tudo no lixo. É o período da lei, não tem mais. E assim agem os dispensacionalistas. Tá bom? Vamos chegar nessa parte quando falar de, principalmente, escatologia. Tá? Então veja, acreditamos então que elas foram revogadas, né, as leis cerimoniais, judiciais, moral não, né, porque eram leis positivas. A confissão afirma isso. Deus se agradou em dar ao povo de Israel leis cerimoniais, contendo diversas ordenanças típicas em parte de adoração. Em parte. Isso significa que as leis cerimoniais não estão livres de aspectos morais. Na verdade, as leis cerimoniais eram morais desde que fossem vinculantes ao povo de Israel e ainda não tivessem sido cumpridas no Senhor Jesus Cristo. Eram leis positivas, por apenas um tempo limitado, ao contrário do Decálogo, que é a lei moral para todos os tempos e enraizado na natureza de Deus. A minha antiga igreja, minha esposa também veio de lá, o Vitor também veio de lá, os 10 mandamentos é tratado como? Lata de lixo. Lata de lixo. Os 10 mandamentos, irmãos. E olha que a maioria, 90% das igrejas aí fora, não consideram os 10 mandamentos. E é o caráter moral de Deus. Como que pode, Israel? Pois é. Então, tendo isso em mente, né, dividimos a lei em 3 partes, mas queremos focar nas cerimoniais. Então, o primeiro aspecto que nós vemos é que as leis cerimoniais, ela tem sim aspectos morais, tá? Por quê? Porque envolve adoração a Deus. Como você vai se achegar a um Deus moral, sem que as leis prescritas de culto não tenham um certo aspecto moral. Entendem? Então é isso. Então, lei cerimonial. Dentre as divisões citadas, os parágrafos 3 e 4 do capítulo 19 discutem essas formas de lei e explica como cada uma delas se relaciona ao cristão hoje. Além da lei moral, Deus deu leis cerimoniais. Nós as vemos concentradas principalmente em Êxodo, tá? No livro de Êxodo, no livro de Levítico, e Números, e revistas, claro, em Deuteronômio. Então você, praticamente o Pentateuco ali, né, vai ter a maior parte dessas leis cerimoniais. Como Paulo explicou aos Gálatas, essas leis foram dadas para o povo de Deus por causa da adolescência espiritual. Gálatas, Paulo diz que a lei era o aio, correto? O tutor. O que é um tutor? A palavra grega lá, ela pode ser traduzida para aqueles escravos que conduziam as crianças dos seus servos, andavam do lado delas, né? Então, para que serviu a lei? Para encaminhar o povo, ensinar o povo. Eles precisavam dessas coisas para lhes servir como tutores, guardiões, para guiá-los pelo caminho da maturidade. Gálatas 1-3. Eles precisavam de tais figuras e lembretes diários de quem ele era. É claro que Deus sempre fala, até mesmo ao mais sábio cristão, como um pai fala aos pequeninos. Mas aqui somos lembrados de que o que Deus ainda faz, até certo ponto, por todos os seus filhos, foi feito de forma radical por todos os seus filhos antes do tempo de Cristo. Né? E é colocado aqui, ele lhes falou por meio de uma variedade de ordenanças que foram divinamente designadas para ensiná-los algo sobre ele mesmo, o seu pacto e o Messias.
Ou seja, as ordenanças cerimoniais eram uma revelação de Deus, para que o povo pudesse ser ensinado ao quê? A olhar para o Messias, olhar para esse Deus e aprender dele. Então, como eu disse quarta-feira também, a lei de Deus, ela nunca foi feita para se criar uma religião mecânica. Estão lembrados disso? Elas foram feitas para representar, apontar, tipificar o que aconteceria com Cristo. Então era uma tutora, tá? Então Deus, divinamente e soberanamente, ele escolheu este meio para se revelar ao povo, através do sangue, dos animais, sacrifícios, através do próprio sabate. Então todo aquele apanhado de leis cerimoniais que você enxerga no Antigo Testamento, tinha um único objetivo: apontar para Cristo e ensinar sobre ele. Agora, quem aprendeu? Estava falando com Israel isso hoje. Nós cantamos hoje o Salmo 24. Né? Jesus fala sobre o Senhor dos Exércitos? Sim. E, inclusive em Atos não, é Jesus respondendo aos fariseus, que Davi se referia a ele quando dizia: o meu Senhor, o Senhor disse ao meu Senhor, e que não poderia ser ele, né, o Davi ali, porque ele pergunta: quem é o filho de Davi? Então, amados, eu falei para Israel que as pessoas no Antigo Testamento que tinham a revelação de Deus e o Espírito Santo de Deus, elas compreendiam sim quem era Jesus Cristo. E os Salmos é a prova disso. Evidências claras de que eles olhavam para tudo que eles estavam fazendo, os salvos, e conseguiam discernir isso. Conseguiam tipificar isso, saber para que servia. Ainda mais quando o autor de Hebreus entra na jogada, né? No Novo Testamento, e explica, dizendo que aquilo nunca purificou ninguém. As consciências deles ainda permaneciam da mesma forma, aguardando, claro, Cristo Jesus. Então os fiéis, os crentes do Antigo Testamento, eles criam nas promessas. E isso o Hebreus capítulo 11 vai destacar, né, categoricamente. Leis de culto e moralidade. Todas estas ordenanças cerimoniais eram simbólicas, tá? Ou, como a confissão diz aqui, eram típicas, tá? Típicas. Isso aqui é típico, tá? É um sacramento, sim. E tem cunho espiritual? Sim. Tem cunho moral? Sim. Mas não é o corpo de Cristo que está ali, correto? Nem o sangue dele. Então, de certa forma, também é típico, tá? Algumas dessas cerimônias tinham a ver com culto. Por seu uso no culto, elas apontavam para Cristo. Suas maravilhosas, aí a confissão diz, apontava para o quê? Para a graça de Deus, a graça em Cristo, ou suas ações, as coisas que ele iria fazer. Os sacrifícios retratavam o quê? Os sofrimentos dele. Porque qual sangue foi vertido na cruz? Do próprio Filho de Deus. Então isso, os animais sofrendo, tipificam a morte do Cordeiro. Os rituais de lavagem e purificação, que são muitos também, a água, que envolve água, né, propriamente dito, retratavam o quê? Os benefícios que recebemos de Cristo. Por que o batismo envolve água? Sempre envolveu, todo ato de purificação, desde o Antigo Testamento, sempre envolveu água, irmãos. Sempre envolveu água. Por quê? Isso apontava para os benefícios que o sangue do Cordeiro nos ofereceria. Porque somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Somos purificados através deste sacrifício. Então veja que tudo que tem de prescrição cerimonial, ela está apontando para alguma coisa. Vemos muitos desses rituais explicados em Hebreus 9, olha lá, e Hebreus 10. O capítulo 9 já foi, né? Estamos no 10 agora. Outras cerimônias do Antigo Testamento tinham a ver com deveres morais. Esses rituais retratavam os efeitos prejudiciais do pecado que deveríamos buscar evitar. Por exemplo, o pão ázimo da Páscoa. Por que pão ázimo? Por que ervas amargas? Porque o pão ázimo era para ser sem pecado, representava ali o fermento, representa o pecado. Então, o pão é sem pecado. Quem é o pão vivo que desceu do céu? Tinha pecado?
Puxa vida, né? Que interessante, né? Que coincidência. Coincidência isso? Coincidência nenhuma. Tá? Aquilo já apontava para o Senhor. Então veja, esses rituais então retratavam os efeitos prejudiciais do pecado. Paulo explica que o objetivo disso era lembrá-los que assim como o fermento que espalha pelo pão, assim também o pecado se espalha por toda a pessoa e nela cresce. 1 Coríntios 5, verso 7. As cerimônias relacionadas às coisas e comidas impuras eram para ensinar o povo. Não pode comer porco, não pode comer isso. Era para ensinar o povo de Deus que eles não deveriam viver da mesma maneira que o resto do mundo. Tem algumas ordens de Deus quanto o corte de cabelo, correto? Barba. Por quê? Em grande parte, essas leis, irmãos, era para separar o povo do outro restante que era pagão. Tinha que ter uma marca, tinha que ter uma distinção, tá? 2 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Judas nos permite ver que mesmo roupas sujas devem lembrar as pessoas da imundície do pecado. Então, lá no verso 23 de Judas, você vê isso. Então, nós temos na Bíblia, irmãos, muitas tipificações. E o grande é o que eu sempre disse, né? Desde o seminário, eu sempre fui uma pessoa muito perguntadora. Por quê, pastor? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o porquê, eu costumo dizer que o porquê salva, sabia? Porque o porquê é o que vai te trazer esclarecimento. Por que Deus está falando aqui que não pode cortar a barba? Por que Deus aqui está falando que tem que lavar as mãos toda hora? Por que Deus colocou, como minha mãe perguntou, por que sangue? Por que sangue? Então nós temos que ler a palavra de Deus fazendo perguntas para ela. Isso é uma das técnicas, né, de exegese, fazer pergunta ao texto. Correto, Gessé? Nós temos que fazer perguntas ao texto. Por que ele está falando isso? Para quem que ele está falando isso? E quando eu lido com a lei de Deus, eu tenho que buscar esse entendimento também. Tá? Olha lá, coloquei alguns textos aqui interessantes. Ó. Isso é uma ilustração para os nossos dias. Ilustração. Indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador, envolve adoração, então aspecto cerimonial, uma consciência perfeitamente limpa. O que ele está tratando aqui em Hebreus 9, verso 9? Qual que é o contexto do capítulo 9 de Hebreus? Dia da expiação. Os sacrifícios oferecidos. E ele fazendo um paralelo com Cristo. Tá? Então veja, isso era o quê? Uma ilustração, diz o autor de Hebreus. No capítulo 10, verso 1, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Então aquilo que eu tenho na lei é uma sombra. Apontava para os benefícios contidos em quem? Em Cristo. Não a realidade dos mesmos. Porque a realidade só está em Cristo. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para, olha aqui de novo, adorar. Porque ele está tratando justamente no capítulo 9 e capítulo 10 de Hebreus, as leis cerimoniais. Colossenses 2, Paulo também entra nesse assunto. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas, olha o que Paulo diz, são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Parece que os dois se conhecem, hein? Parece que os dois estão alinhados, hein? Na mesma fala, hein? Será que é pão? Não sei. Fica por sua conta. O fim da lei cerimonial. Então o terceiro parágrafo falou que essas leis foram encerradas em Cristo? Foram, tá? Em que aspecto? Vamos ver. A igreja cristã pode ser profundamente enriquecida pelo Antigo Testamento. Estamos expondo o Gênesis. Está enriquecendo a igreja? Está enriquecendo sua vida? A minha tá. Com certeza, tá? Suas leis cerimoniais acerca do culto e da moralidade estão contidas em grande parte no Antigo Testamento. E de fato, os escritores do Novo Testamento, muitas vezes,
repetem as figuras do Antigo Testamento. O próprio Jesus faz isso. Tá? Quando ele fala do maná, quando ele fala de Davi, tá? As figuras do Antigo Testamento, e às vezes usam até as próprias palavras da lei para ilustrar o evangelho ou para mostrar aos crentes o que Deus pensa do pecado. Entretanto, embora o registro histórico dessas leis seja útil para uma variedade de propósitos, nós temos de deixar claro que essas leis cerimoniais em si estão todas abolidas no Novo Testamento. Por quê? Plenitude dos tempos, irmãos. Cristo já veio. Cristo é o sacrifício. Cristo é quem purifica. Então, quando eu quero me achegar a Deus, qual é o único caminho para se achegar a Deus? Cristo. Não tem mais validade essas coisas, tá? Como o apóstolo Paulo uma vez disse aos cristãos de Colosso, que acabamos de ver, Deus cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E é até possível o que Daniel predisse quando ele mencionou que alguém faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares, Daniel capítulo 9, tá, verso 27, foi o fim da lei cerimonial. Então era uma predição de que um dia aquilo teria um fim. Uma profecia que encontrou cumprimento em quem? Jesus Cristo, tá? As leis cerimoniais. Colossenses 2, né? Está aqui, eu coloquei para os irmãos, verso 13 a 17. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Olha o que ele diz aqui depois da vírgula. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças. Tudo que eu penso, então, em ordenanças prescritas, quem cumpriu? Cristo. E que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou com a celebração das luas novas, dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, ele deu mais detalhes dessas ordenanças que ele está falando. Tudo, irmão, tudo se cumpriu em Cristo. Tudo. Tá? Dízimo se cumpriu em Cristo. O que mais? Circuncisão se cumpriu em Cristo. Tá? Efésios 2, verso 15 e 16. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em... Anulando em seu corpo, está falando de quem? A lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo. Por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, Paulo está falando aqui, especificamente, no contexto aqui de Efésios 2, sobre os gentios, tá, irmãos? Porque é uma igreja gentílica. Então, eles não tinham a lei. Então, como que eles poderiam se achegar através da lei? Não precisa. Paulo diz que os gentios, Cristo uniu os gentios a Deus através do seu próprio corpo, tá? Cumprindo as ordenanças da lei, tá? Uniu os dois. E aí chegamos em um outro aspecto da lei, tá? Então, cerimoniais é basicamente isso, irmãos. Cerimoniais são leis de adoração. E por ser leis de adoração, contém aspecto moral. Porém, foram todas cumpridas, porque quem é os verdadeiros adoradores? João capítulo 4, mulher samaritana. É aqui ou lá que eu devo adorar? Nem aqui, nem lá. Em espírito e em verdade. Tá bom? E quem nos dá esse acesso? Jesus Cristo. Quarto parágrafo, aí você pode acompanhar aí. Para eles, ele também deu várias leis
ó agora, civis, tá? Que expiraram com a nação daquele povo, não obrigando a ninguém em virtude daquela instituição. Somente sua equidade geral possui um valor moral, tá? Então, também olhar para as leis judiciais, os irmãos vão perceber que o caráter moral também permeia sobre essas leis, tá? A moralidade de Deus, irmãos, se está no ser humano, intrinsecamente falando, está em tudo. As meninas que estudam direito aí, não sei se teve história do direito lá. Teve essa matéria? Bem rápido, né? Mas certamente, a primeira lei que inventaram, de onde tiraram? Se você tira o aspecto moral da sociedade, pronto, acabou tudo. E da onde vem essa moralidade? Essa é a grande pergunta. Essa moralidade vem de Deus, do próprio Deus, tá? Então, vamos falar agora sobre as leis civis conforme o 4º parágrafo. Leis judiciais, tá? Que são termos cambiáveis. Além das leis cerimoniais, Deus deu ao povo de Israel, como um corpo político, tá? Um conjunto de leis civis. Por que corpo político? Como que o povo de Israel governava? Através da teocracia. O que é teocracia? Deus. Então, o povo de Israel, ele governava através das leis de Deus, tá? Tanto que quando o rei, que era lá empossado, se desviava dos caminhos do Senhor, o que acontecia com a nação? Descambava, né? Então, amados, quando eu penso em leis civis, eu estou pensando em um povo específico, tá? Eu estou pensando no povo de Israel. Essas leis podem ser encontradas principalmente em Êxodo 21 a 23, assim como as leis cerimoniais. Essas leis civis já não estão em vigor para o povo de Deus hoje, pois foram cumpridas também em Cristo. E por ocasião da diáspora. Alguém sabe o que é diáspora? De que povo? Dos judeus. Existe hoje aquele povo reunido num lugar? Jerusalém, o templo? Não tem mais. Isso já acabou. O povo judeu foi disperso com a perseguição. Então não se tem mais uma teocracia específica para um povo. E a dispersão ocorreu justamente por causa de quem? Do cristianismo, de Cristo. Os cristãos. Então veja, isso também teve seu cumprimento no próprio Cristo. O que está em vigor são as leis dos homens, como Pedro claramente ensina. Vamos ver esses textos. Não importa se a autoridade é um rei ou um governador. Nós nos submetemos às leis civis deles por causa do Senhor. Por causa dessas leis civis é que não devemos observar, né, as leis do Antigo Testamento. Mais uma vez, precisamos nos lembrar que Jesus Cristo veio para cumprir a lei. Com certeza ele não a destruiu, como ele mesmo diz, mas ele nasceu sobre um antigo corpo de leis. Cristo nasceu sobre o regimento de teocracia em Israel. Tinha ainda o cumprimento em partes, né? Porque os romanos já estavam lá no poder. Mas os judeus ainda seguiam essas leis. E Cristo, ele nasceu sobre essas leis. Ele se sujeitou a essas leis e também às leis dos romanos, tanto que ele pagou imposto. Cristo pagou imposto, tá? Então, digamos que ele juntou as duas coisas, as leis dos homens e as próprias leis de Deus, e ele cumpriu todas. Todas. Então, vejam, amados. Com certeza ele não destruiu, como mesmo diz, mas ele nasceu sobre o antigo corpo de leis e instruções civis e demonstrou o espírito da lei que ele, de alguma maneira, tinha sido perdido no decorrer do tempo, né? Falando do povo em si. Mas então, como um intérprete da lei, aí você vai lá no Sermão do Monte, capítulo 5, ele diz o quê? Vocês têm ouvido, mas eu vos digo, né? O que ele está fazendo ali? Ele está revogando tudo? Não, ele está trazendo ali em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, uma interpretação espiritual sobre as leis. Ele está dando significado.
Porque o povo judeu transformou tudo que Deus entregou, né, em meios para si mesmo, né, para ser salvo em Deus. Então, amados, ele interpretou como intérprete da lei, aquele superior a Moisés, pois Cristo é superior a Moisés. Ele se voltou para as multidões e anunciou com autoridade: eu, porém, vos digo. Isso você pode ver lá, né, em Mateus 5, 17, verso 38 ou 39. Tá bom? Olha lá. As leis que nós submetemos hoje, se elas foram abrogadas, então, veja, 1 Pedro 2, 13 e 14. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Sujeitem-se. Quem faz as leis? Você? As autoridades. Tá? Apesar que você vota nas autoridades que fazem as leis. Né? Então toma cuidado com o seu voto. Tá? Seja o rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por eles enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Olha só como é interessante isso, né? Como por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então esses governantes, eles têm um poder de interferência, até mesmo para estabelecer o juízo de Deus, tá? Através deles. Romanos 13, verso 1 a 4. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, tá? Pois não há autoridade que não venha de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Quem? Deus. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Você quer viver livre desse medo? Pratique o bem. E ela o enaltecerá. O que aconteceu com José? O que aconteceu? Ele era benquisto pelo... Herodes gostava de João Batista? Gostava. Ficou triste quando ele morreu, né, mano? Na verdade, né? Ele mesmo, né, mano? Ele ficou meio que surpreso, né? Não queria. Parecia que não queria. Pois é. Igual o exemplo de José. Daniel. E Daniel? Era benquisto pelos governantes? Por quê? Porque o crente, ele se submete. Ele não fica fazendo o mal, praticando o mal. Certo? Pois é serva de Deus. Olha lá. Essas autoridades governamentais instituídas por Deus, olha como Paulo as define, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Tá? É serva de Deus. Então, se passar no vermelho e tomar multa, aí você vai, Deus... Não, você tem que tomar a multa. Você descumpriu uma lei de uma autoridade governamental, tá? Dentre todos lá, quantas leis tem no Código Penal, Civil, né? O que mais tem é lei. Quais eram essas leis judiciais? Essas leis poderiam ser vistas como uma constituição de Israel, como um órgão político. O direito judiciário tem mais a ver com moralidade do que com o cerimonial, tá? Então é uma distinção da lei civil, né, para com a cerimonial. E é por isso que a confissão não diz que foi revogada, mas sim expirada. Esse é o termo correto. Ela expirou, assim como o povo de Israel, né? Embora as leis judiciais tenham expirado, ainda assim permanece um uso geral delas. Que uso geral é esse? Veja, punir assassinos e ladrões tem mais moralidade do que, por exemplo, oferecer um sacrifício. Concorda? Punir um assassino ou um ladrão tem mais moralidade do que, por exemplo, oferecer um sacrifício. As leis judiciais contêm penalidades pelas violações da lei moral. Ou aplicam e estabelecem moralidade na terra. Então essas leis civis que Deus instituiu é justamente para aqueles que não estavam cumprindo com a moralidade de Deus.
E eu tenho uma tabelinha aqui no final que eu vou mostrar para os irmãos. O objetivo da lei judicial, especificamente de toda a lei de Moisés, geralmente era exibir o sistema de governo justo de Israel. Sei que é difícil para a mente moderna e natural aceitar a justiça do direito judicial de Deus. A lei civil de Israel exigia pena de morte, incluindo assassinato, roubo, e a quebra do sábado. Tá? Adultério, homossexualidade e blasfêmia. Tudo isso era passivo de pena de morte. Aí você fala, nossa, A pena de morte não só foi aplicada a casos morais, então tem outros casos também. Veja a tabela a seguir. Aqui, amados, não sei se você vai conseguir enxergar, aqui é os mandamentos, os 10 mandamentos, tá? Primeiro mandamento, então, vamos lá. Você não terá outros deuses antes de mim, né? Perante mim. Primeiro mandamento. Qual que era a punição? Morte. Se quebrasse. Então aqui, 10 mandamentos, moralidade de Deus, correto? Então quebraram o primeiro, está lá a pena. Êxodo 22, 21, Deuteronômio 13, versos 6 a 10. Segundo mandamento, você não deve fazer para si uma imagem esculpida, tá? Pena. Morte, tá? E aqui estão os textos bíblicos que já vai estar no documento para os irmãos. Terceiro mandamento, tomar o nome de Deus em vão. Pena. Morte. Dia do Senhor. Se os outros... O dia do Senhor vai ter o quê, né? Tá lá a morte. O embasamento bíblico está aqui. Quinto mandamento, honrar pai e mãe. O filho rebelde tinha que fazer o que com ele? Pedrejar. Pedrejar, tá? Moralidade de Deus. Hã? Bem feito, bem feito. Muito bem feito isso aqui. Né? Se matar, quem matava, morria. Tá? Olho por olho, dente por dente. Sétimo mandamento, você não deve cometer adultério. Adultério era passivo de? Por que José ficou lá preocupado, né, em denunciar Maria quando ela apareceu grávida? Né? Justamente porque ele sabia dessa lei aqui. Você não deve roubar. Pena, óbito ou restituição. Está aqui o embasamento. Nono mandamento. Você não deve testemunhar falsamente contra seu vizinho. Né? Falso testemunho. Pena, morte também. Nossa, que leis duras. Mas para alguém que seguia, não tinha problema algum. Tá? O único mandamento que não vai ter punição é a cobiça, mas a cobiça ela está envolvida em todos os outros. Tá? Quem cobiça quebra geralmente todos os outros. Tá bom? Interessante isso, né? Muito interessante, né? Então, morte é a pena da transgressão. Aí as pessoas, nossa, por que muitas pessoas falam o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo? Será? Será? Vamos ver? Percebam que a maioria dos pecados eram puníveis com morte, porque eram crimes graves aos olhos de Deus. Na verdade, todos os pecados merecem a pena de morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Por mais que essas leis pareçam agressivas demais, devemos lembrar que, primeiro, que foi Deus que instituiu a pena capital em sua palavra. Então veio dele. Veio dele. Tá? Portanto, seria presunçoso da nossa parte pensar que poderíamos instituir um padrão melhor. Porque muitos olham para as leis no Antigo Testamento e falam o quê? Nossa, muito grave, né? Muito severo, né? Mas quem instituiu? O próprio Deus. Tá? Deus tem o mais alto padrão de qualquer ser. Conhece o ser humano, olha, da melhor forma. Sabe como limitá-lo. Tá? Ele é perfeito. Este padrão se aplica não só a nós, mas a si mesmo. Portanto, ele ama em um grau infinito. Ele tem misericórdia em um grau infinito. Também vemos que ele tem ira em um grau infinito. E tudo é mantido em um equilíbrio perfeito. É uma reação muito imprópria e sem Deus, dizer que as penas de morte prescritas por Deus eram absolutamente retrógradas. Isso é, de fato, reagir como um incrédulo às leis e justiça de Deus. Você é contra a pena de morte em alguns países? Como cristão? Você é contra? Você era antes? Quem instituiu aquelas autoridades naquele país para instituir essas leis? Então você acha que é errado?
segue a lei, né? Só não matar, só não roubar. Só, né? Que nem aquele que a gente viu ali, o rapaz ali sendo levado, provavelmente devia estar envolvido com coisa errada, né? O que eu falei? Eu falei pro Rodrigo ou pro Gessé, eu falei, se estivesse na igreja, ou estivesse em casa, não estaria passando por esse problema, né? Então, irmãos, não questione, tá? Claro que isso não é uma liberalidade para você sair matando todo mundo, não. Mas quem Deus instituiu para isso, que nem o policial portar uma arma para poder atuar e matar, ele é uma autoridade. Ele é a espada do Senhor aqui na terra. E ele vai aplicar a justiça, tá? Então, queira você ser a favor ou não da pena de morte, reclame com Deus, tá? Reclame com Deus. Isso traz uma equidade geral para nós. O fato de que as leis civis expiraram não significa que sejam irrelevantes e inúteis. Em vez disso, devemos aprender a obter os princípios morais dela. Então, por mais que não esteja em vigor a teocracia de Israel, como que você deve ler essas leis civis do Antigo Testamento? Pescando, puxando a moralidade dela. Os 10 mandamentos vai te ajudar muito nisso, tá? Deus ainda abomina violações de seus mandamentos e não acredito que ele esteja descontente com os países que implementam a pena de morte. O Novo Testamento nos chama à submissão às autoridades e magistrados instituídos. Mas há um limite a essa submissão, tá? Há um limite. Tem limite para a submissão da mulher ao marido? Qual? Acabou. É no Senhor. Qual é o nível da nossa submissão às autoridades instituídas por Ele próprio? O prefeito de Mogi das Cruzes proíbe a gente de cultuar. Obedecemos? De maneira nenhuma. Pode ser quem for. De maneira nenhuma. Tá? Então, o limite da nossa submissão é desde que não fira os princípios de Deus morais. Tá? E isso aconteceu lá em Atos capítulo 5. Pedro diz, antes obedecer a vocês, que querem que a gente pare de pregar o evangelho, ou a Deus? Porque deram uma ordem, as autoridades deram uma ordem para ele. Não pode mais pregar. E o que ele falou? Eu obedeço a Deus. A Deus. Tá? Tá lá em Atos 5, verso 29. Caso contrário, somos chamados a obedecer às leis já em vigor e não procurar implementar o direito civil dado a Israel. Então, se as leis, as normas aí, as advogadas conhecem, né, estiverem ali dentro do que Deus está instituindo, por exemplo, sai uma lei pró-aborto. E aí? Aí chega um irmãozinho na igreja e fala, não, mas Deus que instituiu as lideranças, eles que fizeram as leis, então eu posso abortar. Ah, é, ô infeliz? Existe o limite. O limite é Deus, a moralidade de Deus. Tá? Então veja. Seguimos então as leis dos homens, né? Desde que não fira as leis do nosso Senhor. Deus deu ao governo civil a autoridade da espada, Romanos 13:4. Thomas Watson observa o seguinte, um magistrado, ou seja, uma autoridade civil, não deve deixar a espada da justiça enferrujar na bainha. Como ele não deve deixar a espada ser muito afiada pela gravidade. Então, nem a borda dela deve ser cegada por muita clemência, ou seja, misericórdia. Isso é uma frase de Thomas Watson. Ou seja, deve existir equidade, equilíbrio. Deve ser justo. Agora, se você for... Tem uns joguinhos lá, né? Que você faz um país, né? Civilization lá, que você cria uma civilização. Se você fosse esse governante, chegasse num país, começar do zero, quais as leis que você iria implementar? Eu sacaria de Deus logo de uma vez. Tá aqui, ó, pronto. Qual é a constituição desse país? As de Deus. Tá? Porque a autoridade já seria eu mesmo, então só seguia o que ele já deu, já está pronto, né? E ia manter o país em ordem, com certeza. Não ia, irmãos? Tá ali, a moralidade de Deus, tá bom? Então, a mais grave pena de morte. Então, olhando para o Antigo Testamento e comparando com o Novo Testamento, pense, em vez de suavizar a pena para o pecado, no Novo Testamento, devemos anunciar uma punição mais grave ainda, que é após a morte. E Cristo diz, não tema aqueles que podem matar, destruir o seu corpo,
Tema a quem? A quem pode destruir a sua alma. Por exemplo, Hebreus 10, 28 a 29. Um argumento é feito pelo autor do menor para o maior. Ele diz que sobre a antiga aliança, a pessoa que deixou de lado a lei de Moisés ou a desrespeitou é condenada à morte. Mas agora pensemos, qual punição alguém merecerá que pisoteou o Filho de Deus? Considerou profano o sangue do pacto pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Que punição que merece uma pessoa dessa? O que é pior do que a morte física? A segunda morte, a ruína eterna e a miséria. Então você olha para a equidade da lei do Antigo Testamento e olha para no Novo Testamento, mantém a mesma coisa. Se é que eu não posso falar, né, que é pior, né? As penas terrenas e físicas não são mais vinculantes, mas isso não significa que Deus mudou a sua moralidade. A moral de Deus continua a mesma. Só significa que Deus esperará um pouco mais pela execução da sua justiça perfeita, tá? Nestes exemplos que vemos em Hebreus, somos alertados com base em penalidades terrenas do antigo pacto, das penas maiores daqueles que desprezam Cristo e seu pacto, tá? Então, ou seja, o salário do pecado é a morte. A pena para aqueles que rejeitam a Cristo é a segunda morte. Pode até viver. Vai viver aqui nas leis civis e muito bem, constituir família, ter carro, ter casa, fazer tudo. Mas aquela grande frase, né? A justiça tarda, mas não falha. Ele virá. E aí você que já leu Apocalipse, é tenebroso o que se lê lá da justiça de Deus. E ele virá com a espada, né? Ele não virá mais para a misericórdia, ele virá com a espada. Para quê? Para aplicar a justiça de Deus. Tá? Então hoje foi abordado esses dois aspectos da lei, tá? As leis cerimoniais e as leis civis, tá bom? Semana que vem vamos falar que a moralidade de Deus ela permanece sendo obrigatória, tá? Então é um capítulo extenso, são 7 parágrafos, tá? Mas porém destrincha cada aspecto da lei para que nós possamos entender melhor as Escrituras. Que Deus abençoe os irmãos, tá bom?